não só acredito no inferno, como já estive lá. E agora eu vou explicar. Olá a todos, uma honra, um prazer estar com vocês mais uma vez. Fazendo esse vídeo brevemente para responder uma inscrita no canal que perguntou se eu acreditava no inferno. A minha resposta é inicial, não só acredito, como já estive lá. Acredito que o inferno começa dentro de cada um de nós. Toda vez que nos afastamos da verdade, por exemplo, do amor, da benevolência, da caridade e por aí vai. Estar no inferno é quando a culpa pesa mais do que o perdão. Por exemplo, eu tinha aproximadamente de 10 a 11 anos e acidentalmente eu cometi uma falha que quase ceifaram vidas. E foi acidentalmente, eu não tive a intenção. A minha mãe, ela era muito rígida. E não só em palavras, como ela batia, tirava sangue, etc. Mas era educação para a época, ok? E se eu falasse naquele período que aquele acontecimento foi eu que causei, mesmo sendo acidente e sendo criança, talvez eu não estaria aqui para contar essa história. Então, certo dia, estava em casa e aí, brincando com os colegas, eu, acidentalmente, quase tragédia, que quase mataram crianças e pessoas, 3 dias depois. E aí eu estava retornando para casa do trabalho, junto com meu irmão, que foi dar água os cavalos e tal. E aí fui abordado já no caminho, na estrada de volta. A pessoa parou e me perguntou: você ficou sabendo o que aconteceu em sua casa lá em frente? E claro que eu sabia, mas aí eu neguei. Eu falei: não estou sabendo, estou voltando para casa agora. O que aconteceu? E a pessoa me contou. E aí eu já fui, como eu já sabia, fui para casa assim, ó, com as pernas tremendo, né? E aí, ao chegar próximo de casa, já fui abordado pela minha mãe e outras pessoas e falou: vocês vão ficar aqui. Minha mãe me colocou dentro de casa, falou: vocês vão ficar aqui até me falar a verdade, o que aconteceu. E aí, é claro, todos negaram, porque ninguém sabia o que tinha acontecido, o único era eu. Porque foi eu, mas foi um acidente, foi sem querer, e criança ainda. Aí o que eu fiz? Joguei que tinha sido um amigo meu. Eu falei: olha, foi o meu amigo X. E é claro, meus pais foram atrás desse meu amigo e da família dele. E é claro, eu sabia que os pais deles não eram tão rígidos quanto aos meus. E aí começou o inferno na minha vida. Como que eu vou dormir? Como que eu vou viver com essa consciência pesada de que eu cometi uma falha e que para me livrar eu teria que acusar o outro? Começou o inferno, literalmente. Eu fiquei de meus 10 anos e pouco, 11 anos, até os meus 16 para 17 anos carregando essa culpa. A culpa pesando muito na minha consciência. E aí, aos 16 anos, já na igreja cristã evangélica, esse meu amigo passou a frequentar a mesma igreja. Eu falei: olha, é o destino, é uma oportunidade de eu abordá-lo e conversar, explicar o que aconteceu e pedir perdão. E aí, assim eu fiz. Eu já estava na igreja aproximadamente de 6 a 8 meses. E aí um dia eu tomei coragem. Falei: eu vou chamar meu amigo e vou explicar o que aconteceu. E ele veio, eu falei assim: amigo, eu queria conversar com você. Aí ele: pode falar. Eu falei: não, vamos ali. Tirei ele um pouquinho fora assim, dos outros irmãos que estavam e fui e conversei: olha, sabe aquele incidente que aconteceu naquela época X? Ele falou: sei. Eu falei: então, não foi você. Ele falou assim: eu sei que não fui eu. E eu falei assim: é o motivo que eu te chamei, que eu quero te pedir perdão, porque foi eu. E se eu falasse naquela época, você conhece os meus pais, principalmente a minha mãe. Talvez eu não estaria aqui para te pedir perdão. Então ele falou assim: nossa, tá, não sei o quê, me abraçou. A gente se abraçou, voltamos à mesma amizade, entre aspas. Mesmo assim, eu não me dei por convencido. E mesmo ele tendo me perdoado, aquela mágoa, aquela coisa ruim continuava no meu ser. Ou seja, a culpa pesando mais do que a verdade. Tá? Então, e aí eu fiquei. Aí, a verdade agora, eu teria que contar para minha mãe que eu conversei com esse meu amigo e que pedi perdão. E o tempo passou, surgiu a oportunidade, né? Deus é tremendo, né? Eu falei: mãe, eu conversei com meu amigo X e pedi para ele perdão. Ela: perdão de quê? Por que você conversou com ele? Eu falei: olha, aquele ocorrido que aconteceu quando eu era criança, não foi ele, foi eu. Meu Deus, a minha mãe, claro, já estava cristã, já estava um pouquinho mais
tranquila, mesmo assim, ela me colocou lá embaixo, cara. Falei, bom, agora eu já tenho 16 para 17 anos, eu posso fugir de casa e nunca mais voltar. Se ela, por exemplo, ela querer, por exemplo, me bater ou fazer coisas terríveis, porque a minha mãe era terrível, gente, ela sabe disso, né? E graças a Deus ela mudou muito e se arrepende de muitas coisas que ela fez conosco, né? Com todas as crianças da casa. E aí eu contei para ela, e aí ela falou, agora você vai ter que falar com seu pai e conversar com a família do seu amigo. Falei, tudo bem. A parte pior para mim era conversar com esse meu amigo. Eu sabia que ele ia me perdoar, mas a pior parte era ter que falar para minha mãe. E aí não sei o que aconteceu, meu pai ficou sabendo e conversaram lá com a família desse meu amigo e eles perdoaram e tal. Mas assim, foi um inferno que eu vivi por muitos anos, de 6 a 7 anos, carregando uma culpa, um sentimento de algo que eu joguei para alguém para livrar-me, talvez até de uma coisa pior que a minha mãe poderia ter feito. E então, toda vez que nós julgamos alguém, falamos mal de alguém, jogamos a culpa em alguém, nós estamos vivendo esse inferno. Podemos observar que o inferno é esses momentos. Eu acredito muito que seja isso. E não que o inferno seja um lugar de condenação, um lugar disso. Porque a partir do momento que a gente comete essas falhas, a gente já passa a viver o inferno de condenação. A nossa cabeça, a nossa memória, a nossa mente não nos dá sossego enquanto a gente não resolver aquela questão. Então, é isso que eu digo, eu vivi no inferno. O maior tempo foi isso. E é claro, quem de nós nunca cometeu uma falha por engano ou até mesmo querendo? Mas a partir do momento que a gente reconhece aquela falha e pede perdão para Deus e para a pessoa a qual nós ofendemos, pode ser que o perdão e que aquele sentimento de culpa não saia imediatamente. Pode ser que demore um pouco, mas ele, em algum momento, ele vai desaparecer. Nas tradições cristãs, especialmente no catolicismo e em várias vertentes do protestantismo, o inferno é compreendido como um lugar ou estado de separação eterna de Deus, reservado àqueles que conscientemente rejeitaram a graça divina. Também está presente no islamismo e até mesmo no judaísmo. Entre os teólogos cristãos, há debates. Seria o inferno um lugar literal ou um estado da consciência? Nas tradições esotéricas ou escolas iniciáticas, o inferno é simbolizado como a noite escura da alma, que seria um mergulho necessário nas sombras internas para que o iniciado possa depois ascender à luz. Nesse sentido, seria aí um estágio e não um fim. Talvez o inferno não seja um lugar, seja aí um estado da alma ou da consciência humana. É quando, por exemplo, a mente não busca mais sentido. Quando o orgulho constrói pontes onde o amor queria apenas construir pontes. Espero que tenha entendido. Obrigado pelo seu comentário, tá? E que foi muito útil. Eu creio que irá também clarear a mente de outras pessoas, tá bom? E forte abraço. Tchau.